isso aí. Mas olha o seguinte, nós recebemos aqui agora na bancada do 12 em ponto, o vigário paroquial da Catedral, Padre Iago Carvalho. Seja muito bem-vindo, Padre, aqui nesse dia tão especial. Seja muito bem-vindo e eu já começo perguntando para o senhor, porque a gente tem muitos ouvintes aqui querendo saber, inclusive, sobre a programação das missas hoje na Catedral. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Karina, Túlio, Gladstone e todos os ouvintes da 98 FM, de modo especial, do 12 em ponto. É uma alegria estar aqui, ainda mais para a programação do Natal. Às vezes nós nos colocamos e nos preparamos para celebrar o Natal do Senhor, e a Arquidiocese preparou com muito carinho as celebrações das missas. Em primeiro lugar, quem deseja saber o horário de missa da sua paróquia, que é da capital ou então do interior do estado, pode acessar o site da Arquidiocese, www.arquidiocesdenatal.com, e lá estará toda a programação de todas as paróquias. E aqui de Natal, as mais comuns, por exemplo, da Catedral, haverá missa hoje às 16h30 e às 20 horas. No campus universitário, a missa às 18 horas. Tanto essa das 18 como das 20 da Catedral será presidida pelo arcebispo Dom João Santos Cardoso. Aqui uma paróquia bem próxima, que é a de São Camilo de Leles, 17 horas e 19h30. Aqui em Candelária, se eu não me engano, é às 18 horas, né? De cabeça, assim, não tem daqui de Candelária, que é também próxima. Só para reforçar também para o nosso ouvinte que está aqui e tem alguma dúvida também, nós temos uma reportagem no nosso portal, no portal da 98 FM, Padre, justamente com esses horários. Ótimo. Aí das missas, para ajudar, né, os nossos leitores, se você tiver alguma dúvida, porque eu sei que o Padre não vai conseguir lembrar dos horários. São 119 paróquias. Mas tem... Eu já sei. Meu não, local porque senão já o Túlio Lemos vai começar aqui, Padre, vai perguntando. Não, já estou sabendo Santa Luzia e São Francisco, e tem mais Santa Clara e Nossa Senhora dos Impossíveis. E tem a do Planalto também. Bom, Padre, ontem eu estava vendo um vídeo de um padre até meio aborrecido, dizendo, estão dizendo que o Natal é o aniversário de Jesus. Não é isso, não é Jesus, o aniversário de Jesus. Jesus se fez o divino, se fez carne, se fez homem e tal. Qual é essa diferença? Ele diz, é um horror essa história de querer cantar parabéns para Jesus no dia do Natal. A gente sabe que muita gente já fez isso e faz, né? Qual é a diferença aí? Porque esse padre citou essa situação diferente. E aí, eu fiquei curiosa, porque se é o nascimento de Jesus, não é um aniversário também de Jesus? Túlio, Karina, eu não vi o vídeo, tá, assim, mas vou pegar o contexto que vocês estão dizendo em relação à questão do aniversário. O aniversário seria mais no sentido de dizer assim, está comemorando mais um ano de vida. E nosso Senhor nasceu e ressuscitou. E agora vive eternamente. Então, por viver eternamente, não há necessidade de contar os anos de sua existência. Possa ser que o padre esteja reclamando em relação a isso. Não conheço, desconheço, como eu disse, conheço o vídeo. Mas acredito que ele está se baseando nisso. Por nosso Senhor ter ressuscitado, então já vive a graça da eternidade. Então não há necessidade de estar contando os anos, porque na eternidade não há necessidade disso. Não há necessidade de tempo, não há necessidade de bens materiais, vivendo a graça da eternidade como ele já o vive e se faz presente a cada dia através da Eucaristia. Então não haveria necessidade de comemorar seu aniversário de Jesus. Mas também não é errado dizer que é o aniversário de nosso Senhor, embora o aniversário é uma recordação de uma data, um ano a mais. E para nosso Senhor, que vive eternamente, isso não se faz necessário. Mas e aí o Natal não é, a gente não comemora justamente o Natal, o nascimento de Cristo? Porque acho que tem que haver a distinção entre Kairos e Cronos. Cronologia e não é? O tempo de Deus e o tempo dos homens. O Kairos é a eternidade. Aí o Jesus Deus não tem idade. Mas no Cronos, na cronologia, que é o tempo da vida humana, o Jesus, pessoa, gente como nós, que veio em forma humana, viveu 33 anos neste mundo. Isso mesmo. Então, nós fazemos remissão ao nascimento e, por sua vez, ao dia que ele nasceu, e isso comumente é comemorado como aniversário. Como aniversário. Não vejo nenhum tipo de... Não tem nenhum problema, não. Agora é só pra gente também não se prender a isso. O mistério do Natal é tão grande, o mistério do Natal é tão fabuloso, é tão assim, tão glorioso,
para não se perder, porque assim, vamos fazer um bolo para Jesus, então vai ter que botar lá 2000 e tantos anos, não sei o quê. Não tem necessidade. Mas foi muito bom falar isso, Gladson, porque Jesus se insere na história, não que ele estivesse à parte, assume a condição humana para também nos dar a graça da salvação, porque esse é o sentido do Natal. Às vezes a gente dá importância muito ao Natal, que é a festa mais comemorada na face da terra, mas para nós cristãos é a segunda mais importante. A primeira é a Páscoa, a ressurreição, a graça da vida. É essa que a gente deveria celebrar com bastante intensidade. E aí eu já pergunto ao padre, né, sem causa polêmica, já foi, mas por que o Natal, né, o nascimento de Cristo, existe uma data, todo dia 25 de dezembro. E a ressurreição de Cristo, a morte, não tem data certa. Porque para a liturgia do Natal precisou se fixar uma data, 25 de dezembro, para fazer alusão à concepção 25 de março. Então, assim, Nosso Senhor foi concebido 25 de março, 9 meses, 25 de dezembro. Já para a Páscoa, já que o calendário litúrgico da igreja é um calendário lunar, baseado nas fases da lua, pode observar, em período de Páscoa sempre será a lua cheia. Porque o calendário civil é um calendário solar, mas o calendário litúrgico da vida da igreja é um calendário lunar. Em todas as solenidades haverá lua cheia, inclusive na Páscoa. De modo especial, até mesmo numa tradição judaica, de assim celebrar, a igreja deixou uma data móvel para a Páscoa. O Papa pretende colocar para uma data fixa, mas ainda requer estudo, diálogos e tudo mais, mas se fixou a data do Natal. O senhor citou aí o Papa, né, o Papa Francisco, recentemente ele estabeleceu, não como uma regra, mas como uma recomendação, algo assim que pudesse ser seguido, não uma norma rigorosa, que a homilia, né, antigamente chamada de sermão, a homilia fosse por cerca de 8 minutos, não é isso? Só que tem padre que não ouviu o Papa falar, não. Tem padre que passa meia hora e tal. A igreja aqui, né, no comando aí de Dom João, que o senhor faz parte da catedral e da arquidiocese, orientou aos padres aqui sobre essa recomendação do Papa? Vai fazer uma reciclagem ou trata só de iluminação? Primeiro, todos os padres, quando foram seminaristas, tiveram uma formação de homilética, né, sobre a homilia. E já é uma coisa óbvia, se o Papa recomendou, então é para ser feito, né? Para assim ser feito. Infelizmente, se há algum sacerdote que extrapola também o horário da homilia, porque ainda não está tendo noção até da sua comunidade, ou então até mesmo, Túlio, não sei se é o seu caso, o próprio público dessa paróquia, desse sacerdote, não reclama com ele. Acha bom. Existe uma Mas quem é que vai ter coragem de chegar pro padre e dizer, mas tem, mas tem gente. Uma relação, eu penso né? que há uma ritualística que tem que ser seguida durante um lapso de tempo de 1 hora. Então, há uma previsão de tempo para cada um daqueles atos. Sim, durante com o curso. Certeza. E o da homilia seria restrito a 8 horas, a 8 minutos, desculpe. Mas a gente tem, obviamente, momentos em que haverá a homilia fora daquele ritual do domingo, que pode se estender por mais tempo, acredito eu. Sim. Porque tem histórias na Bíblia que Paulo pregou a madrugada toda, teve gente que caiu de cima do pináculo, caiu no duro, Isso é de verdade. sono, de tanto escutar o Paulo Isso é verdade. pregar. Na semana é facultativo a homilia, o padre pode fazer ou não. Mas, por exemplo, no dia hoje de Natal, tem gente que só celebra e participa da missa no dia de hoje. Infelizmente, deveria participar de todas as celebrações. Aí você vai resumir o mistério de Nosso Senhor em 8 minutos. Pois é. Em 8 minutos. Aí às vezes não é a falta, assim, porque eu não tô com tempo e tudo mais, às vezes a gente toma tempo para tanta coisa. É verdade. Né? Não é defendendo os sacerdotes que passam deste tempo. Não, mas hoje é absolutamente fora. Mas eu, por exemplo, prego em 8 minutos. Quem é assíduo... Fica olhando assim? Não. Já pegou mesmo? Não, já faço assim, já todo esquematizado. E quando a homilia é boa, quando o padre pode tem ser o dom, também o dom também está inspirado, está iluminado mesmo com o Espírito Santo,
a gente nem vê o tempo passar. Padre, isso é verdade. Mas alguns padres não têm a mesma, É. né? Nem todos Que os pena. padres têm. Padre, o senhor falou aí sobre hoje muita gente só vai na missa do Natal, e aí eu aproveito para perguntar, né, sobre certas situações que católico de IBGE, que só vai uma vez no ano, termina não sabendo e fica ali. E eu vi algumas situações da própria igreja dizendo não é para bater palma em determinado momento na igreja, depois que termina o evangelho, não é para aplaudir e tal, tem um período que tem outro que não tem que silenciar e tal. O senhor pode falar dessa situação? Na Santa Missa, Túlio, nós recordamos o sacrifício de Jesus na cruz. E na missa não deveríamos de fato aplaudir, porque é como se estivéssemos aplaudindo o sacrifício de Nosso Senhor. Mas para nós aqui do Brasil, palmas não é um deboche, é uma alegria. Você está aplaudindo, você está se felicitando, você está vivendo a alegria daquela pessoa. E para a nossa região, aplaudir é sinônimo extremo de alegria. Não é que a igreja agora vai proibir, até na arquidiocese eu sou o responsável pela liturgia, o bispo assim me nomeou, e essa pergunta, olha, se eu ganhasse R$1 por cada pessoa que me fizesse, eu reconstruiria a catedral. Mas na catedral o povo aplaude ou não? Não. Na catedral Já não. tem um- Na Mas tem catedral alguns momentos não. de aclamação. E algum momento de música, aclamação que já é próprio nosso, típico do povo brasileiro, de aplaudir, de assim fazer. E nenhum sacerdote vai estar lá reclamando em relação a isso. Agora, na missa, o que de fato deveria ter, assim, uma participação de maneira ativa, plena e consciente. Para que as pessoas não fiquem entendendo que é só um senta, levanta, escuta. Não, Isso. participar. E aí eu faço uma outra pergunta Luciana ao senhor Maia trouxe a informação sobre que a missa aqui em Candelária vai ser às 19 horas. Ótimo. E aí eu faço uma outra pergunta ao senhor dentro Padre Assis. desse processo de missa. Quando está no momento da proclamação do evangelho, o que é que o católico faz? Faz em si 3 sinais da E o cruz. que é que ele diz? O Ou significa pensa, no que, caso? não, deveria pensar, né? Que a palavra de Deus esteja em minha mente para entender, em meus lábios para proclamar e em meu coração para viver. Porque muitas vezes a gente assim, corações ao alto. Aí a gente responde, nosso coração está em Deus. Mas está mesmo? Certo. Com tanta intriga, com tanta briga, com tanta coisa, vivendo o Natal somente apenas de uma comercialização, brigando por A, por B, por partido C, D ou aquilo outro. Está mesmo. Verdade. Né? Padre, por falar em intriga. O Túlio Lemos, a Luciana Maia. Tomou conta. A Luciana Nossa, Maia. padre, Padre tá tem missa precisando. para celebrar Ele também. está com sede do evangelho, está precisando. Luciana do Maia Senhor. está perguntando se ainda vai ter confissão neste ano. Na Igreja Catedral, não mais, mas nas outras paróquias, sim. Os padres têm disponibilizado horários de confissão. Aí pode até se perguntar, mas por que na Catedral não? A Catedral, ela passa 11 meses se preparando para a vivência desta celebração. Então tem confissão de maneira ordinária na Catedral. Por exemplo, na última sexta-feira, eu me sentei para confessar, era às 13h40, me levantei de 4h30. Nas últimas semanas, sentamos para confessar às 9 horas da manhã e nos levantamos às 22h30. Então a gente passou manhã, tarde e noite confessando. Porque às vezes as pessoas, não tem um horário, não tem um horário para me confessar, a catedral só disponibiliza à tarde. Inclusive para o ano a gente está pensando em colocar um horário à noite, para ninguém ter desculpa de que, não pude me confessar porque a igreja não ofertou o horário. E o bispo baixou um decreto. Todas as paróquias da arquidiocese devem disponibilizar quais são os seus horários de confissão. Na catedral essa semana não está havendo porque já disponibilizamos e já fizemos ao longo desse tempo todo. Mas no convento de Santo Antônio, por exemplo, vai haver confissão quinta e sexta-feira, dia 26 e 27, para quem assim desejar se confessar. A Igreja do Antiga Galo. Igreja do Galo. Isso Padre, mesmo. deixa eu só perguntar rapidinho aqui. Ainda terão transferências de párocos entre as paróquias, que foi um assunto que realmente nós até trouxemos aqui, eu sei que o senhor nem não é, né? Mas como o senhor da diocese, ainda teremos transferências de padres? Foram 40 padres, é isso? Transferidos Isso mesmo. entre dioceses? Provavelmente, isso mesmo. Provavelmente sim. Quem pode dizer com exatidão é o arcebispo, né? Porque essas transferências são feitas exclusivamente da sua vontade, sentindo a realidade da arquidiocese. As posses daqueles que foram transferidos no último dia 21 de novembro já começaram desde o dia 16 de dezembro até meados de fevereiro. O arcebispo, sentindo a necessidade de que há ainda essa necessidade de mudanças, haverá no ano de 2025. E também ele já nos alertou.
Os padres que estiverem com 6 anos de provisão ou 12 anos de provisão, que no caso são 2 provisões de 6, já sabem, se coloquem em oração, em clima de missão, porque partirão também para outra realidade. Padre, qual é a razão desse período agora reduzido de permanência de um padre em uma determinada paróquia? Porque a gente via que antes o padre ele criava toda uma identidade com os paroquianos, não é? Ele permanecia mais de 30 anos, pois é, permanecia durante tantos anos e assim os paroquianos eles acabavam criando uma relação muito próxima ao padre. E com essa rotatividade acaba que não se cria tanto essa relação com o pároco, assim, dá um certo distanciamento. Qual é a intenção desse rodízio? Na verdade, a intenção é porque a igreja é dinâmica. Né? E na igreja, quanto mais alto se está, mais se serve, e ela está no mundo para servir. Nós, quando nos ordenamos, já sabemos que a nossa provisão em determinado local pode ser por 6 anos, sendo também transferido para um outro local por 6 anos, né? Ou então permanecer assim por mais tempo. Há certas experiências que têm dado certo no sacerdote que está muito bem na paróquia e tudo mais, e o bem que ele fez àquela paróquia ele também pode fazer em outra localidade. Há outros que pela idade já vão se sentindo cansados, o peso da paróquia é enorme nas costas de um sacerdote, então ele precisa ir para uma paróquia menor. Então assim, dá uma questão de uma dinâmica e de uma oportunidade para também o bem que fez e a graça que foi realizada ser feita também em outro local. Alguns fiéis chegaram a reclamar de mudanças por conta disso que Karina está falando aí. O padre estava aqui, era tão bom, tão bacana e tal, e outros não. Mas no grupo dos padres, no WhatsApp do grupo dos padres, teve reclamação? Não, nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, parabenizamos os irmãos que foram transferidos, né, nas novas missões que cada um vai assumir agora no ano de 2025. Tudo foi conversado e acordado com o arcebispo antes da nomeação. Internamente o bispo conversou internamente com cada um chamou, deles. Conversou, viu a realidade, sentiu a realidade de cada paróquia para poder fazer as nomeações. Padre Iago precisa ir, eu ia né? só dizer um versículo da Bíblia que faz remissão à questão das palmas, né? Que diz no Salmo 103, versículo 1 diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então, às vezes as pessoas pensam que por aplaudir ou glorificar a Deus, é como se Deus fosse um Deus que precisasse ser massageado. Na verdade, quando nós, seres humanos, fazemos isso, somos nós que nos engrandecemos interiormente, por sentir Deus mais profundamente dentro de nós. Com certeza. Padre, eu chamo de pastor porque também é pastor, né? Sim, Padre com certeza. Pastor, é o pastor das ovelhas da igreja. Muito. Você quer falar, padre? Não, dizer só assim, no sentido do Natal, né, só para a gente também deixar uma pequena reflexão. Perfeito. Que a lógica humana é sempre uma lógica de crescimento. Eu costumo dizer, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei. E todo rei pensa que é Deus, mas somente Deus quis ser menino. E esse é o sentido do Natal. Deus assume uma outra condição, uma condição pequena, frágil de uma criança, não de subir de poder, mas de serviço. Que esse Natal, de fato, seja esse tempo de reflexão, de esperança e mudança de vida para todos nós, a começar a gente aqui da bancada. Aplaudir o padre. Para poder ver de maneira eu gostaria diferente. só que o padre deixasse uma bênção pra gente aqui na bancada. E para todos os nossos Lembrar ouvintes. que todos os nossos a ouvintes. idade do padre, quantos anos tem de sacerdócio? Bem De jovem. sacerdócio, vou completar 3 anos. Bem jovem. Comecei tudo muito cedo na minha vida, desde 7 anos. Pra gente encerrar num clima bem natalino, uma Perfeito. bênção Amém. para todos nós. Eu desejo do profundo do meu coração sacerdotal que a nós, e de modo especial a quem está nos ouvindo, viva um Natal diferente, repleto da graça, da bênção e da paz de Deus. É muito bom chegar à noite, na rede, no sofá, no chão, onde você quer que você durma, e ter paz. O príncipe da paz assumiu a condição humana para nos conceder isso. Paz e paz plena. Não é só por um período, por alguns minutos, só de 4 em 4 anos e 6 em 6 anos, como são os padres, não. Mas uma paz eterna. Que o menino Deus encontre abrigo em nosso coração, nos conceda a graça da alegria, da saúde aos nossos familiares e desde já um santo e feliz abençoado Natal e um ano novo bem próspero,
cheio da esperança e da alegria própria de Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Muito obrigada, Padre Iago. Que bom, né, ter o senhor aqui nesse dia tão especial. Volte sempre, né? O senhor fala muito bem, transmite muito bem a palavra de Deus e foi muito bom. As portas da catedral estão escancaradas também para acolher a todos. Obrigado, Ok, padre. muito obrigada. Nosso